Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais uma edição do Sala VIP, o programa de entrevistas do Bahia Social VIP no YouTube. Estamos aqui hoje com uma jornalista e a criadora do Nordeste, Daniela Falcão. Daniela, um prazer ter você aqui com a gente. Muito gostoso estar aqui num dia lindo, né? E participando do Bahia Social VIP. É um prazer poder falar para o público de Salvador um pouquinho mais do Nordeste. Pois é, então vamos começar pelo Nordeste. Você é uma jornalista com uma carreira bem sólida em jornais e revistas do Brasil todo, de moda. Como é que o Nordeste surgiu na sua vida? Você pensou em criar o Nordeste? Eu acho que foi na pandemia. Muita gente, né? Muitos negócios foram criados na pandemia, ou muita gente mudou de carreira na pandemia. E comigo foi um pouco assim também. Então, na época, eu era CEO da Globo Condé Nast, né? Que edita a Vogue, a Glamour, a GQ e a Casa Vogue. E eu me mudei para Recife, mas eu me mudei para Recife com uma malinha de mão, porque era mais gostoso você passar a pandemia olhando o mar do que olhando uma outra parede, né? E eu fiquei trabalhando ainda à distância até mais ou menos setembro de 2020, que foi bem o ano do lockdown e tal. Tudo fechou. Quando tudo fechou. Em agosto, e aí eu também comecei a repensar muitas coisas na minha vida, porque eu fiz 50 anos em 2020 e eu estava 30 anos fora do Nordeste, fora da Bahia. E eu saí na faculdade, né, e não voltei mais. Então, eu comecei a repensar o que eu quero fazer com o resto dos meus 50 anos. Né? E eu falei assim, eu quero voltar para o Nordeste, eu quero pagar imposto no Nordeste, eu quero trabalhar mais, né, pelo Nordeste. Eu saí do Nordeste para poder fazer uma carreira, porque eu acho que também na minha época, né, isso no início dos anos 90, você não tinha uma descentralização tão grande. Então, ainda mais em jornalismo, você não tinha internet. Sim. Então, se alguém queria fazer uma carreira, tinha que ir para onde os veículos grandes estavam. Ainda que eu até morei em Salvador depois que eu me formei em Brasília, trabalhei na Tribuna, fui da turma do Bahia Hoje, que lançou, nem existe mais, né? Mas, então, eu comecei minha carreira em Salvador. Até porque seu avô criou o Jornal da Bahia, né? Então tem toda essa... eu trabalhei no prédio do Jornal da Bahia, mas trabalhava na Tribuna. Nessa época, meu avô não estava mais no Jornal da Bahia, mas eu fiz jornalismo por causa dele. Mas aí eu fui para a Folha de São Paulo em 94, e aí não tinha voltado a morar aqui até 2020, né? Morei no Rio, morei em Nova York, morei em São Paulo, morei 8 anos em Brasília. E aí, nesse ano de reflexão, que foi a pandemia, eu falei, eu quero fazer alguma coisa no Nordeste. E quando eu estava, né, em Recife, eu comecei a receber e-mails, mensagem no direct do Instagram de estilistas, designers, artistas plásticos. Como eu tinha uma base de seguidor, né, eu tenho uma base de seguidor muito grande que vinha desses anos todos de Vogue, eu acho que as pessoas queriam que eu falasse deles ou que publicasse nas revistas, porque nessa época ainda estava, né, eu ainda estava na Globo Condé Nast, na esperança de que talvez por ela estar mais próxima, ela vá olhar mais pra gente. E aí eu descobri, assim, gente muito talentosa. Só que na época as revistas nem estavam saindo, saía uma vez a cada 2 meses, aquela confusão. Eu comecei a postar nas minhas redes sociais. Marina Bituma, estilista do Ceará, que fazia um trabalho lindíssimo de plissado. Hoje ela está no São Paulo Fashion Week, mas eu lembro que foi uma foto de uma sanfona e que eu falava que o plissado dela, né, o vestido plissado não era um plissado francês, era um plissado nordestino porque ele acompanhava o movimento da sanfona. Eu acho que foi um dos posts que eu tive mais curtida, Caramba. mais do que desfile internacional de Dolce & Gabbana. E aí os estilistas ou os designers também me ligavam e falavam, poxa, que bom que você postou, aquela peça esgotou que você falou, ou pessoas importantes no meu segmento começaram a me seguir. E aí eu tive esse insight de que talvez, né, porque eu tinha muito claro que eu teria que montar um negócio aqui. Naquele momento, né, eu não poderia trocar um veículo, porque estava todo mundo em São Paulo e no Rio. Então, se eu quisesse fazer alguma coisa, eu teria que empreender. Que é como hoje, né, muito, falando da moda, os estilistas da minha geração, daqui da Bahia, eles iam para São Paulo para tentar trabalhar. Vitorino Campos, eles iam para São Paulo para trabalhar nas marcas de lá. Hoje, olha o sucesso da Dendezeiros.
né? Agora eles estão indo para São Paulo, mas sem tirar um pé de Salvador. Isa Silva foi, mas está voltando. Então a gente centralizou, né? Assim, em todo canto do Brasil já Você tem pode isso. estar em outros lugares e acho que hoje o profissional ele pode ficar na sua cidade e fazer um sucesso nacional, não tem essa obrigação. Então, a Nordeste vem muito dessa percepção, eu tinha que montar um negócio, e o que eu podia fazer, e que eu sei fazer bem, é conectar as pessoas. Então, ela nasce, né, com esse objetivo de conectar marcas, designers, artistas, com o mercado consumidor do Centro-Sul, que é um mercado muito importante, sim, e ainda com o sistema da mídia tradicional, porque né, os formadores de opinião eles estão espalhados pelo país inteiro, está bem centralizado. Descentralizado, mas a mídia tradicional, ela ainda não é nem no Rio, ela é muito focada em São Paulo. Então, como eu tinha, né, um histórico e um conhecimento grande, o Nordeste ele nasce dessa ideia de você ser um canal que você conecte os talentos nordestinos com a mídia, com o mercado consumidor. E também que o Nordeste se conecte entre si. Porque, às vezes, né, até acho que Pernambuco, Alagoas e Paraíba tem um pouco mais de troca. Mas o Ceará, o Maranhão, a Bahia, Sergipe, a gente fica mais afastado porque é muito grande. É muito grande. Então, é também essa ideia de que os criativos e o público conheçam, né, marcas nordestinas e criadores nordestinos também. E de onde surgiu o nome? Porque o nome é tão lindo, Nordeste. Claro que é óbvio, né? Por ser do Nordeste, mas Nordeste é tão bonito. Mas é uma boa história. Eu pensei em vários nomes, né? E eu pensei em balaio, pensei em rede. Eu queria alguma coisa que tivesse um sentido de você agrupar todo mundo. E eu tenho uma amiga que é uma ótima profissional de branding em São Paulo, e tudo eu mandava para ela, ela falava, não, isso vai dar confusão, rede é o nome de um partido político, balaio parece que é uma coisa e já tinha muitos domínios com balaio, mas parece realmente uma coisa mais de comércio, né? E a gente não é só isso. Só que nesses posts informais, eu acabava, porque foi também uma percepção que eu tive, que o sudestino, ele olha para o Nordeste muito no verão. Sim. Depois do resto do ano, ele meio esquece. Hoje isso está mudando com a força do São João, mas ainda assim é muito sazonal, concentrado, né? E aí eu acabava, cada post que eu escrevia, eu acabava com Nordeste com um hífen, Nordeste de janeiro a janeiro, que era uma das bandeiras, né? De novo, antes do Nordeste ter sido criado, mas quando eu estava informalmente postando na minha rede, eu sempre acabava com esse chavão. Aí um dia eu liguei de novo e falei, ai, Dani, eu tô empacada. Ela chama Daniela também. Falei, eu tô empacada com o nome. Ela falou, mas você não criou já? Nordeste-se. Não, mas isso era mais um chavão ali. Ela falou, não, é um nome tão explícito, né? E aí o que eu fiz de trabalho com uma agência de branding que fez toda a comunicação gráfica, definiu as cores né, da plataforma, foi juntar os dois S's, porque o Instagram ele não reconhece o hífen. Então, para a gente conseguir postar, virou aí um nome próprio, né? Porque aí não é só uma expressão, mas é sempre esse convite, assim, se nordestinize, né? De janeiro a janeiro. Então, é Nordeste-se de janeiro a janeiro. E como é que as pessoas te procuram para participar dessa curadoria que você faz? Olha, muita gente através de mensagem no direct, né? Primeiro era no meu direct, hoje a gente recebe muita coisa no próprio Nordeste. No Instagram da Nordeste. Muita gente que já está na plataforma indica alguém que conhece, que gostaria. E agora, por exemplo, antes de pegar um táxi para vir para cá, eu fui abordada na rua por uma pessoa que me deu um cartãozinho e falou, olha, eu conheço o trabalho da Nordeste e tal, ficou na dúvida se me dava um cartão. Vou conhecer ainda, é uma artesã que trabalha com reciclagem, eu quero ver o trabalho dela. Então, mas são esses canais, né? A gente não abre uma seleção, nada disso, mas ele é muito orgânico. Acho que no início eu contactei muita gente, jornalistas, pessoas que trabalhavam com moda nesses outros estados, né? Eu estava morando em Recife, tinha um conhecimento muito grande em Salvador, mas foi muito no boca a boca e de você pedir indicações. Mas hoje a gente já tem essa procura, né? A gente busca sempre
o diferencial da Nordeste, sim, são criadores que têm um trabalho de autor. Então, claro que você tem que ser comercial, você deve ser comercial, mas um comercial com autoralidade, né? Que você reconhece, você bate o olho, você sabe que aquilo ali é daquela pessoa e que, de alguma maneira, ela dialogue com o ser nordestino, né? Mas de maneiras muito diferentes. Pode ser um tecido que você use. Linho. Linho é um tecido muito nordestino, né? Não é daqui, mas nós, no Nordeste, nos vestimos de linho. Artistas plásticos. Pode ser na temática, então você trabalha com afro-brasileiridade, ou você trabalha com a estética do cangaço, mas de maneira muito contemporânea, né? A gente tenta sempre priorizar nessa curadoria artistas que olham para a nossa regionalidade, mas que fazem peças que têm desejos universais, né? Então, que conseguem fazer essa ponte entre o que é típico nosso, mas que interessa o mundo. E a gente vive um momento muito bom, né? Porque o mundo, todo mundo fala o Brasil Core, as pessoas estão apaixonadas pelo Brasil, né? Vem Paco Rabanne fazer campanha no Rio de Janeiro, Havaianas e tal, e Havaianas fazendo sucesso no mundo inteiro, né? E a gente aproveita essa onda, porque do mesmo jeito que o Brasil está interessando o mundo, eu acho que o Brasil vive o interesse, um caso de amor com o Nordeste, e também o interesse pelo feito à mão, né? Todo mundo, você vê aí os birôs de tendência dizendo que 2026 vai ser o ano do artesanato, do feito à mão, das manualidades. E o Nordeste é um celeiro muito rico de estilistas, de artistas que mexem com manualidades, né? Rendas, bordados, crochê, macramê. A gente é muito forte também, né? Somos muito potentes nas artes plásticas, porque a gente traz toda essa força da afro-brasilidade, aí, sobretudo a Bahia. Mas é um momento muito bom de emergência, né? E de um interesse pelo que a gente faz. E aí as pessoas entram em contato com a Nordeste e vocês olham o trabalho e aí se fazem parte ou não do... Porque Exato. o Nordeste vai todo o Brasil, né? Percorre o Brasil com os pop-ups, né? A gente tem esse objetivo de levar... São três pilares. Um é fazer com que as pessoas conheçam, né? Então, a gente usa muito as redes da Nordeste, tanto o site quanto o Instagram, é uma vitrine para apresentar o trabalho dessas marcas, assim como antes eu fazia no meu próprio perfil, mas que hoje, né, a gente faz isso através do perfil da Nordeste, que daqui a pouco vai ter mais seguidor que o meu. Tá chegando lá. Então, primeiro é que as pessoas conheçam, porque quem não conhece não consome. Então, para que as pessoas, né, quando a gente viaja para Brasília, tem um público muito fã das coisas nordestinas, Brasília, São Paulo, já fomos para o Rio de Janeiro, já fomos para Belo Horizonte e viajamos também pelo próprio Nordeste. Mas a gente tem que, antes que essas marcas sejam mais... A pessoa já tem um desejo, claro que muita gente descobre quando chega, mas tem marcas que são âncoras que já geram um desejo. Então, a gente tem conteúdo, então, para as pessoas conhecerem, comércio, né? Então, são essas pop-ups, essas parcerias, como a gente fez na semana passada com a Feira na Rosenbaum, em Salvador. A Rosenbaum, a gente já tem uma parceria de quase um ano com eles. A gente tem parceria com a Pinga, que é uma multimarcas muito forte em São Paulo, com a Quadra em Brasília, com o Carandaí no Rio de Janeiro. Então, essas oportunidades de comércio. E a gente faz também um trabalho de consultoria e mentoria com as marcas. Isso é importante, né? Para as pessoas saberem como trabalhar também, sim, né? Porque às vezes a pessoa tem um trabalho ótimo, mas aí você vai ver o Instagram dela, não reflete o trabalho dela. E a gente sabe Vocês que têm hoje... esse cuidado para poder... Muito, porque não adianta eu dar visibilidade para uma marca se depois ela não vai conseguir aproveitar essa visibilidade, né? Então a gente incentiva que elas reforcem seus e-commerce, que o Instagram sirva como uma vitrine, né? Ou às vezes a marca é muito desestruturada do ponto de vista administrativo, então a precificação dela está errada, por mais que ela venda, ela não consegue ter lucro. Então, com o apoio de fundações, a Riachuelo é parceira da gente, o Instituto C&A, a Canatiba, né, que é uma fabricante de jeans, a gente usa esses grandes parceiros que têm canais, fundações ou institutos voltados para apoiar o pequeno empreendedor. A gente também trabalha muito em parceria com o Sebrae para fortalecer
essas marcas para que elas aproveitem, ou esses criadores, né, porque não são só marcas, para que eles aproveitem as oportunidades que a gente gera da melhor maneira possível. Então é isso, comércio, conteúdo, né, que é divulgação, e treinamento, capacitação para que eles possam deslanchar. É isso. E alguém já saiu do Nordeste, por exemplo, já fechou parceria com alguma grande marca? Já, olha, a gente começou, apesar do Nordeste ter sido lançado em Recife, o primeiro trabalho relevante que a gente fez foi aqui em Salvador, aí acho que foi 2022 já, ou final de 2021, numa parceria com a SENDEC, né, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura. A gente fez um mapeamento da cadeia da moda em Salvador. Nessa época, nada tinha sido feito nesse sentido. A moda estava muito dispersa. E foi aí que a gente começou a juntar nomes como Ateliê Mão de Mãe, Dendezeiro, Jefferson Villanova. Todos esses estavam na sementinha da Nordeste. E você vê que todos hoje, né, estão na São Paulo Fashion Week. Ateliê Mão de Mãe já fez collab com a Renner e com a C&A, né? A Dendezeiro já fez inúmeras colaborações e é esse grande fenômeno midiático que a gente tem. Mas tem de outros estados também. A Foz de Alagoas hoje está no São Paulo Fashion Week. Quando começou com a gente também foi um trabalho de dar visibilidade. Começou nas nossas lojas, quando a gente teve loja própria, e hoje tem uma loja em São Paulo, desfila no São Paulo Fashion Week. A Catarina Mina também, quando começou nas nossas lojas. Hoje tem 2 lojas em São Paulo, também desfila na São Paulo Fashion Week. Então a ideia, né, é que as marcas elas encontrem o seu espaço, a sua vocação, né? Nem toda marca necessariamente tem que ter um espaço físico em São Paulo, ou desfilar, mas de diferentes maneiras elas consigam dar seus saltos e se tornarem, né, potentes, independentes. Elas sempre estão junto, mas a gente tem marca hoje que voa sozinha. E elas saberem que podem fazer isso, né? Com apoio e tal, saber que pode crescer mais, evoluir e tal. Eles hoje, né, por exemplo, tanto o Antônio Castro da Foz quanto a Celina Issa da Catarina Mina, eles são mentores de novas marcas. Então, esse trabalho que a gente faz de mentoria, ela conta também, sim. Né, com profissionais específicos do ramo, mas ela conta com outros pares, né? Então, a Foz e a Catarina Mina, que são marcas organizadas do ponto de vista administrativo, que desfilam no São Paulo Fashion Week, que tem loja. Eu conto, é quase como se fosse um payback. Eles estão dando de volta para outras marcas, né? Eles são guias para que outras marcas vejam que elas podem chegar lá. Você falou aí da feira na Rosenbau, que teve aqui em Salvador, no Tira Chapéu. Foi um sucesso, né? Porque eu fui lá no primeiro dia e estava cheio de gente comprando e se interessada em todos aqueles, eram mais de 80 expositores, né? São 80 expositores, foram, né? A gente namorou por quase, assim, a gente começou a falar nessa feira há uns 7 meses, né? Eu acho que ela foi um sucesso porque a gente pensou muito bem o tempo, aonde fazer. Janeiro, a gente escolheu janeiro, eu acho que é o mês que Salvador mais ferve, mas ele alia, né? O soteropolitano, ele está aqui, ele pode ir para a ilha e tal, mas ele fica em Salvador. E a gente tem um fluxo de turistas interessados e interessantes muito grande. Então, a gente escolheu esse momento por essa convergência, né? Foi um evento para o soteropolitano, mas também para atrair esse turista que está aqui. E aí eu acho que o ecossistema, né, do Palacete, Tira o Chapéu e a Rua Chile, ele é o lugar ideal para você fazer isso, porque ele traz esse turista também. É um complexo gastronômico e cultural, né? Eles têm galeria de arte e excelentes restaurantes, estão sempre acontecendo alguma coisa. Num ponto hoje, né? Acho que a Rua Chile está se tornando, assim como o Santo Antônio, além do Carmo, continua sendo, mas são os 2 extremos ali do centro histórico, muito fortes. Então, assim, a gente pensou muito aonde fazer, como é que ia ser esse mix. Então, a ideia de trazer para o soteropolitano
marcas, né, do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, marcas pequenas que ele não conhecia. E também dá muita voz, assim, foram 80 criadores ao todo, mais de 70% são nordestinos, porque era esse momento que eles, né, têm essa chance, e um pouco, quase a metade, baianos. Então, a ideia também era dar essa chance para que o baiano conheça o baiano, porque às vezes são marcas pequenas que têm um e-commerce, mas que o grande público não as conhece. Então, o mix também foi muito bem pensado para a gente conseguir agradar tanto ao público daqui de Salvador, quanto a esse turista que, sobretudo, entre a lavagem e o 2 de fevereiro, Iemanjá, ele né? fica por aqui. Em vez de curtir o carnaval, vem aqui só para poder aproveitar, conhecer a cidade. É. E o Palacete, por si só, já é atraente, né? Eles fizeram num lugar que já está aí o público, então é uma coisa a mais, né? Exatamente, né? Eu acho que ele é hoje o grande epicentro de novidades. Eles fizeram eventos de vinhos maravilhosos, tem uma variedade de eventos, mas uma feira tão grande assim, né? Eles já fizeram vários pequenos eventos, ou mais focado em moda, mas alguma coisa que trouxesse tanta gente, de artes gráficas, cerâmica, moda, acessórios, joalheria. Então é todo bem-estar, é todo o ecossistema da economia criativa e não só moda, né, ou design. E como é que você evita para que essas pressões comerciais, né, de acabar vendendo, comprometa a autenticidade das peças? Eu acho que o criador vem percebendo cada vez mais que o jeito que o pequeno criador tem de se destacar é justamente mantendo a autoralidade dele. Porque, veja bem, se eu fizer uma coisa parecida com o que uma Animale, vamos falar assim o nome de uma marca, sim, claro, já faz, ou que o comprador não vai querer. Porque provavelmente o pequeno criador ele faz mais caro, porque ele não tem condição de colocar um produto tão barato quanto uma grande rede, né? Então, ele tem que se destacar pela autoralidade dele. Então, o que a gente reforça, às vezes, é justamente a marca ter certeza de que, assim, quanto mais nordestina eu for, quanto mais eu assumir a minha baianidade, né? Todo lugar que você for, usar todo o acervo, né, o arsenal que a gente tem de poder trabalhar com trabalho manual. Então, olha a riqueza, né, de rendas. A gente está com um projeto agora aqui na Bahia e na Paraíba, com o apoio da Riachuelo, mas também do Artesanato da Bahia, que une o estilista e une um grupo artesanal para desenvolver uma coleção justamente que una moda e artesanato. Vai ser desfilado nacionalmente em junho, é um projeto grande, mas é justamente para mostrar para essas marcas que quanto mais elas olharem para os artesãos e trazerem essas manualidades, mais chance elas têm de fazer sucesso nacionalmente. Minha esposa é potiguar. Quando a gente casou, ela foi fazer o vestido de noiva dela lá em Caicó, que é a região do Seridó, que é todo um trabalho de renda, tá? Ficou um vestido lindo. O bordado de Caicó, né, e Timbaúba dos Batistas, eles têm o selo de indicação geográfica origem. E tal, de origem. A Elo Rocha acabou de fazer que também é potiguar, né? Ela acabou de fazer uma collab com a Riachuelo gigante, que foi o maior sucesso usando só o bordado de Caicó, de Timbaúba. Então é exatamente isso. Olha a diferença, assim. Foi a coleção que fez mais sucesso entre todas as collabs da Riachuelo no ano, e foi essa sacada de trabalhar com o bordado de Caicó. E isso acontece, né? O Ateliê Mão de Mãe, o sucesso de fazer essa rede de crocheteiras muito fortes. A gente tem a Adriana Meira, que é uma baiana de Brumado, mas ela tá ali ela trabalha com patchwork, então é uma coisa manual. A manualidade, realmente, ela hoje tem muito interesse, porque é isso, é um vestido que eu aposto que só ela provavelmente pode ter um vestido daquele. Exatamente. E quais são as outras especificidades do Nordeste em relação à moda e cultura e arte de uma forma geral? Olha, eu acho que o que o Nordeste está na moda, né? Eu não gosto de dizer que está na moda, porque tudo que está na moda sai da moda. Sim. A gente não quer sair da moda. A gente quer permanecer. Mas o que é esse interesse, né? Acho que pelo Nordeste, que vai muito além da moda, do design, das artes,
ele vai para a gastronomia. Você vê que o Origem é um restaurante que conquistou o primeiro lugar nacionalmente, né? Aqui o Amado também ficou entre os 100 melhores de 10 anos. O Amado está entre os 100 melhores. A Bahia é uma potência gastronômica. Você tem o Manga muito bem classificado e outros ali que estão emergindo, né? Então, assim, a gastronomia, a hotelaria, por exemplo, aí a pandemia foi muito responsável por isso, porque gente com alto poder aquisitivo não podia sair do Brasil, né? Ficou muito complicado viajar. Sim. Então, quem fazia esqui, quem esquiava, começou a fazer kitesurf no Ceará. Então, assim, o desenvolvimento do fugia para cá, né, para o Nordeste. Porque era mais fácil, né? Havia limitações ainda de circulação, mas muito menos complicado do que viajar para fora. E aí você vê assim a hotelaria de luxo, ela dá um salto no Nordeste por conta disso, né? Vários lugares nas listas dos melhores hotéis das revistas lá de fora. Então, eu acho que o Brasil ter olhado para o Brasil, né, já deu uma força muito grande. E o Nordeste ele tem um diferencial que é o seguinte: a gente ficou de fora da industrialização maciça dos anos 50 e 60. Eu sempre digo isso porque foi uma política que foi muito ruim para o Nordeste, né? Todos os esforços do governo nos anos 50 e 60, eles foram concentrados no Centro-Sul. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, a gente ficou de fora dos grandes esforços. A Bahia ainda é uma exceção, porque o polo de Camaçari, ele pegou um pouco desse investimento, mas o resto do Nordeste não houve tanto investimento. Mas aí o que acontece? Os saberes manuais ficaram preservados. Então, uma marca de São Paulo ou de Santa Catarina, ela não vai achar uma rendeira. Ela não vai achar bordadeira, porque as pessoas que viviam da manualidade foram para a indústria. Então, esses saberes manuais ficaram perdidos. E quando a gente pensa na origem do Brasil, aonde o Brasil nasceu, foi no Nordeste, né? O Brasil começou por aqui. Então, a imagem da renda, a imagem das tradições, de quando a gente fala o encontro entre portugueses, né, e europeus, povos originários e negros escravizados, ele se deu sobretudo no Nordeste. Então, quando a gente fecha o olho e fala assim, o que é o Brasil? Mesmo que você não tenha um parente nordestino, você vai citar coisas do Nordeste. Então, eu acho que o Nordeste representa, a gente tem esse trunfo, que assim, o Brasil nasceu aqui enquanto nação. Então, quanto mais, né, a gente souber usar isso, falando que a gente está aqui no Amado, olha como se usa muito bem ingredientes, né? Uma releitura do beiju que você faz, uma releitura do dadinho com a tapioca. Isso são coisas que a gente tem muito mais fácil. Um arsenal de ingredientes e saberes que ninguém tem. Então, eu acho que isso explica muito esse fascínio do Nordeste, e eu não acho que é uma modinha. Eu acho que é uma coisa que vai durar. E o Nordeste, inclusive, está em alta agora, né? O Agente Secreto, concorrendo ao Oscar, é um filme essencialmente nordestino, né? Sim, com Kleber Mendonça Filho, Wagner Moura. É o Peba. Peba é Pernambuco e Bahia. Então, o Peba está bombando, assim. É uma prova, né, muito forte, que a gente está conseguindo. Esses talentos estavam aqui, né? O Kleber Mendonça já vem fazendo, mas o mundo está olhando com mais atenção. E aí é o sucesso, né? Empatou com Cidade de Deus em termos de recorde de indicações. E é a primeira vez que um filme nordestino consegue chegar nesse ponto. Acho que a gente vive, né? O próprio prêmio Multishow, o João Gomes ganhando. Não foi que ele ganhou na categoria forró. Ele ganhou, e mesmo no Grammy, na categoria de disco do ano. Então, pensa bem, né? É um momento muito bom de você galgar posições que sai, não é o sucesso do regional. O disco mais importante do Brasil hoje é um disco de forró. Sim. E qual foi o momento que você percebeu que o Nordeste tinha decolado? Você falou, vou ficar só com isso, viver isso na minha vida. Jornal, redação, tchau, vou viver só disso. Eu acho que foi um pouco intuitivo e foi uma aposta, mas, de novo, tem a ver com esse sentimento da pandemia, que o sucesso dos posts que eu fazia na minha rede era impressionante. Então, imagina, o post de uma marca desconhecida teve mais curtida e like do que a última cobertura que eu tinha feito antes da pandemia da Semana de Moda de Milão. Assim, não teve
era um indicativo de que havia uma sede da gente se conhecer. Então, foi essa percepção, né? Foi um pouco de aposta, mas também por isso, né? Eu comecei a viajar, aproveitando que eu estava em Recife, e ver o interesse de tudo que eu postava. Eu falei, pô, as pessoas estão querendo saber mais sobre o Nordeste. Aqui em Salvador, assim, se você for ver, desde a pandemia, o crescimento, por exemplo, da lavagem do Bonfim do 2 de fevereiro, que né, o carnaval nem se fala, mas, e o próprio São João também. O São João hoje é uma festa basicamente nordestina, mas que assim, que vai. A Bahia ela vai da Bahia ao Maranhão, muito mais forte do que o carnaval, se você pega o Nordeste inteiro. Campina Grande tem São João em junho todo, né? De primeira aí Campina Grande fica brigando com Caruaru para ver quem é que faz o maior São João do país. Mas estão movimentando muito. A região. Então, foi uma aposta lá atrás, mas que se mostrou acertada porque a gente vê esse espaço todo sendo, né, conquistado, e são coisas que não voltam atrás. E você usa alguma coisa que você aprendeu nas redações, no seu dia a dia na Nordeste? Olha, sim, ótima pergunta até, porque o que foi também um diferencial nosso no início, né? Olhar para as marcas, a gente mandava assim, me conta um pouco de você. Eles às vezes falavam coisas mais genéricas. Eu faço uma marca autoral. E aí o olhar jornalista e a minha equipe, né, são todos jornalistas de formação, os que trabalham no conteúdo. Ouvir a história da pessoa e saber dar o chavão e definir, né? Tem um gancho, né? O gancho ali de você. E dar informação. Não basta falar que eu trabalho com tecidos nobres. Quais são os tecidos? É seda? É algodão pima? É o linho? Então, dá muita informação, porque isso ajuda o consumidor a balizar e saber porque ele vai comprar. Mas hoje tem muita marca que usa ali na biografia dela, no quem somos dela, textos que a gente fez pela primeira vez para contar sobre elas. Porque aí eu acho que é isso, essa, né? Esse olhar jornalístico que é ter a curiosidade de contar uma boa história. Sim. Hoje todo mundo quer ouvir uma narrativa. E jornalista sabe contar história. Aproveite então para contar uma história de algum autor, de alguma pessoa do Nordeste uma história bonita, que você se encantou pela história. Deve ter várias, né? Tem muitas, assim. Acho que é tão difícil. Escolher uma. Mas assim, tem algumas. Porque muito dos criadores contemporâneos, eles se inspiram em histórias dos avós, né? Sim. Eles hoje são mais urbanos ou são mais jovens, mas você vê a família, né, muito, muito presente. Então, vou citar um designer que já foi para a Semana do Móvel de Milão, ele é um designer de móveis, o Fábio Melo, né? A gente até chamou ele é o escandinavo do sertão, porque ele faz móveis de muito limpo, mas toda a memória dele é uma memória sertaneja. E um dos bancos premiados dele é um banco inspirado na avó, que chamava Luísa, e que sabe aquele banco da carroça, a carroça mais simplória mesmo? Sim. Aquela é uma coisa assim, né? Você está sentado aqui sim. Tem aquela carroça que atrás você põe coisa. O banco é aquilo ali, mas numa releitura com palhinha e um jeito muito sofisticado que você não diz que é um banco de carroça. E ele ganhou prêmios em Milão e tal. E uma outra história que eu acho muito boa é da Catarina Mina, que é essa marca cearense. Ela começou a trabalhar com as rendeiras de bilro do Trairi, que é um lugar no Ceará que já foi a capital do bilro, mas quando ela começou a trabalhar só tinham 30 rendeiras. Hoje ela tem 370 só nessa região fazendo bilro e trabalhando para ela. Então, assim, a jovem voltou, mas as duas coisas que eu acho que são emocionantes ela teve 2 efeitos na cidade, né? Um efeito é porque ela só pagava a artesã se a artesã abrisse uma conta no banco, para ela ter uma liberdade, né? Então, assim, não podia ser o filho, não podia ser o marido, tinha que ser ela. Aí, os bancos da cidade adoram a Catarina Mina, porque eles bateram todas as metas deles de abertura de conta. Mas aí, por outro lado, o padre veio dar uma puxada de orelha nela e falou, desde que você chegou aqui, aumentou muito a separação. Mas aumentou por quê? Porque, às vezes, mulheres
Eram que dependentes, estavam né? ou numa situação, né, de abuso, ou numa situação de Vulnerável. vulnerabilidade, que elas não podiam, né, sair de um relacionamento, elas foram viver a vida delas. Aumentou o número de motos, triplicou a quantidade. Lá em Caicó também, em Timbaúba dos Batistas, que é uma cidadezinha pequenininha, hoje a cidade tem 2.400 pessoas. Metade delas vive do bordado. Depois que, sobretudo, né, a Riachuelo começou a fazer um trabalho ali. Instalaram uma cidade pequenininha, 2.500 habitantes. Tem uma concessionária de motos, Caramba. porque a primeira coisa, né, a pessoa tinha um dinheirinho, compra uma moto, não dá para comprar um carro para poder ir até Caicó. Então você vê a cidade se transformando mesmo. Eu acho que isso é muito emocionante. E tem algum sonho que você ainda não realizou com a Nordeste? Ou qual é o seu próximo objetivo com a Nordeste? Olha, eu acho, né, a gente todo ano, assim, quando a gente vê as conquistas, eu acho que a gente faz muita coisa. O meu sonho maior é que a gente deixe de ser necessário. Porque as marcas, né, e os designers vão conseguir o que a Catarina Mina, o Ateliê Mão de Mãe, a Foz conseguem, que é decolar sem, né, necessitarem desse apoio. Mas uma coisa que a gente, por outro lado, né, percebeu que é necessário, que talvez a gente leve isso, a gente vai começar a trabalhar na região norte e centro-oeste também. Porque são regiões que têm um potencial muito rico, mas que faltam essas conexões. Então, eu tenho assim, uma fila. Você não vai fazer um norte, um centro-oeste. E agora, com o apoio de um projeto, que em breve a gente vai estar contando, a gente deve chegar ao norte e ao centro-oeste também. E você sente alguma saudade das redações? Eu não quero nem saber mais de redação. Não, porque eu acho que eu executo o jornalismo, né? Eu sinto saudade porque hoje, como a Nordeste cresceu muito, eu tenho que delegar, escrever os posts sobre as marcas, que era o meu trabalho de jornalista. Então, de vez em quando eu estou um pouquinho menos assoberbada, eu falo, não, deixa aqui essa matéria, eu escrevo, né? Então, ouvir um novo estilista ou um artista plástico, ouvir a história dele. Eu ainda ouço muitas vezes para poder trazer para a curadoria. Mas né, quando eu posso escrever, eu sinto um prazer enorme, assim. E eu quero ver se a gente usa, de alguma maneira, essas novas... Escrever um livro sobre a história com vários... Um livro, fazer um Substack, né, que é uma rede potente que está surgindo aí, que a gente consiga unir tudo isso. Então, eu tenho mais saudade de escrever, porque eu tive que virar muito empreendedora. Não sinto saudade das redações, mas sinto saudade de escrever. Pronto, você conheceu então aí o Nordeste. Qual é o Instagram? @Nordeste, super underline, fácil. não? Tem um underline depois. Isso. @Nordeste underline. Então, Daniela, muito obrigado pela sua presença. Espero que todo mundo compre na Nordeste, que é maravilhoso. Eu fui na feira para conhecer, saí de lá cheio de sacola, que realmente assim que a gente gosta. é encantador. Então, até a próxima aí. Muito obrigado, Daniela. Obrigada, prazer estar aqui.